21º dia sendo iniciado, bora lá. Trip zerado. Aí, zeramos trip, quilometragem atual 158,498. E vamos nessa, partiu, vem comigo que no caminho eu te explico. Hoje é o 21º dia, é isso, vamos lá. 21º dia, vamos lá. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Viram a reflexão de ontem? Importante, né? Então vamos dar continuidade na reflexão de ontem a respeito do excesso e da falta. O que acontece é, devido às suas crenças, primeiro nós temos que entender o sistema de crenças. O que é uma crença, como ela funciona e de onde ela veio. Você, quando criança, assim como eu, do 0 até os nossos 18 anos, é quando está sendo formado o nosso sistema de crença. E ele é formado de acordo com o que os nossos pais, com o que a sociedade, com o que todas as pessoas que nos rodeiam, elas falam e fazem. Então, o que acontece é assim, ó, se você veio de um lar de pessoas religiosas, a crença que vai ser passada para você é mediante a Bíblia ou aquela religião. Se você veio de um lar que não tem religião nenhuma, a sua crença vai ser baseada naquilo. Então, todas as palavras que falaram para você vai formar quem você é hoje. Então, se falaram para você palavras negativas, se falaram para você que você não seria nada, se falaram para você que a sua vida seria ruim, esse foi o sistema de crença que foi implementado sobre você. Então, a sua vida hoje, ela é regida justamente por esse sistema de crença. Um sistema de crença que é falho. E o bom da crença é que você consegue acabar com ela, reprogramar a crença. Porque nenhuma crença ela é definitiva. Você consegue mudar uma crença, mas você não consegue mudar um padrão facilmente. Por exemplo, se você hoje falar, a partir de segunda-feira, eu vou para academia, você já mudou uma crença. A crença de que eu posso sim ir para academia. Agora, o padrão, que já é mais complicado, o padrão de, caramba, eu tenho que malhar. Então, o padrão é onde você vai e age. Ação, padrão, ação, crença, pensamento. Beleza? Então, eu cresci com esse sistema de crença falho. Um sistema de crença onde falaram pra mim que eu não passaria dos 17, falaram pra mim que eu não passaria dos 18, falaram pra mim que eu não seria ninguém na vida, falaram N fatores. E do 0 aos 18 nós estamos em formação. Imagina um HD vazio, beleza? Imagina um HD vazio. É uma criança e um adolescente. É um HD vazio onde tudo que ele vê e tudo que ele ouve, tudo que eu falo pra ele, vai ir moldando esse adulto. É importante entender que a criança, o adolescente, é uma fase. A fase definitiva é adulto. Então, se não colocar a criança e o adolescente na frustração, se você não fala não, se você não coloca limites, essa criança ela cresce sem identidade. E foi isso que aconteceu comigo. Eu cresci sem identidade. Então, eu perdi pessoas, e onde eu perdi pessoas, veio a crença de que essas pessoas morriam por minha causa. Essas pessoas morriam porque eu chegava perto. Aí eu cheguei a pensar comigo que eu era o azarado. Porque todas as pessoas que eu gostava, todas as pessoas que eu sentia afeto, carinho, elas morriam. Olha só, explica para uma criança, explica para um adolescente isso aí, que não é culpa dele, que isso é consequência da vida. Agora, depois que eu comecei a estudar psicanálise, que eu fui entender. Depois, tem 10 anos que eu estudo isso. Tem 10 anos que eu decidi mudar a minha vida. Há 10 anos atrás, eu fiz uma pergunta. Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo se eu não quero fazer isso? E fui buscar. E nisso que eu fui buscar, eu comecei a entender que eram drives instalados, a dependência emocional, a falta. Então, tudo isso me levou a ser a pessoa que eu era. E que a dor que eu estava sentindo, eu queria trazer... eu queria que as pessoas olhassem pra mim e falassem, velho, eu vou te ajudar nessa dor. Mas aí que tá, ninguém olha. É esse o detalhe, ninguém olha. Então foi por isso que eu comecei a estudar sobre comportamento humano, sobre psicanálise clínica, sobre programação neurolinguística, sobre filosofia, para entender a mente do ser humano. Não para o outro, mas sim para mim mesmo. Para entender aonde que eu estava me metendo, por que eu estava fazendo o que eu estava fazendo se eu não queria fazer aquilo. E existe uma coisa chamada pulsões na psicanálise, chamada pulsões. Pulsão de vida e pulsão de morte. E muitas das vezes a minha pulsão era sempre de morte, não era pulsão de vida. A pulsão de morte sempre me levava a repetir aquilo que me deixava mal. Mas é porque eu queria? Não. É porque era o cenário mais conhecido. Era onde eu já estava habitualizado. Então, você que está me assistindo, eu iniciei falando de 45 dias para acabar com as dívidas. Mas a dívida ela é só o reflexo do que está acontecendo com você. A dívida ela é só o reflexo... Ô, cavalinho. Aí, ó. Cavalinho ali, outro cavalinho lá. Eu gosto aqui, entendeu? Ambiente de paz, silêncio, passarinho. Eu fui criado na roça, então, mano, isso aqui eu gosto pra caramba. Voltando aqui. Então, o que acontece é... Tudo que hoje acontece na sua vida é só reflexo. Imagina um iceberg, tá? Ó, imagina o iceberg. Você tem a parte de cima do mar, tá? Então a parte de cima é o que você vê. A parte de cima é o consciente. É isso aqui que está acontecendo agora. Você está consciente do que eu estou falando. Aí tem a parte de baixo. É o pré-consciente. É o que já entrou na memória e você consegue lembrar com facilidade se eu te fizer uma pergunta. E você tem o inconsciente, que é o corpo inteiro desse iceberg que você não consegue enxergar. Mas aí que tá.
Só porque você não consegue enxergar, ele não está lá? Exato. Você não consegue enxergar, mas ele está lá, o iceberg. O iceberg nós chamamos de inconsciente. O inconsciente é tudo que você faz de forma automática, sem questionar aquilo. Por exemplo, você já tem a sua rotina inconsciente. Qual é a minha rotina inconsciente? A sua rotina matinal. Esse é o exemplo mais simples. Você já acorda, tem pessoas que já vai tomar banho, tem outras que escovam o dente primeiro, tem outras que vai no banheiro primeiro, mas já tem a rotina. O nosso cérebro ele é preguiçoso. Então, para não gastar energia, ele cria uma rotina, e essa rotina fica armazenada no drive do inconsciente. Então, de acordo com o que você viu, de acordo com a sua criação, de acordo com as palavras que entrou na sua mente, de acordo com as palavras que regeram na sua vida, hoje você é só um reflexo. Então, sempre que você olhar para uma pessoa e que ela está se tratando mal, ela não sabe falar, ela não sabe dar carinho, ela não sabe fazer muitas coisas, entenda que é um ser humano que está em conflito. Conflito de quê? Conflito de identidade, assim como eu. Muitas vezes eu estava em conflito de identidade, então eu acabava por ser ignorante, acabava por ser ogro, acabava por ser arrogante, acabava por ser prepotente, mas tudo isso era eu? Não. Eram as frases que estavam sobre a minha vida e que até então eu não tinha conhecimento. Eram as frases que estavam sobre a minha vida que até então eu achava que aquele era eu. Mas por quê? Todas as pessoas que exercem autoridade sobre a sua vida, a palavra tem mais peso. Seu pai, sua mãe, pastor, professor, pai de santo, qualquer líder espiritual, religioso que exerce a autoridade sobre a sua vida. Se ele falar pra você que amanhã você vai morrer, o seu cérebro vai pegar aquilo. Por quê? Ele é uma pessoa de autoridade. Se o seu pai falar que você não vai ser nada, você vai acreditar. Isso vai ficar no seu inconsciente. Por quê? O seu próprio pai, que tinha que te ajudar, te orientar, te instruir, ele falou que você não vai ser nada. Então, essas palavras, elas vão ficar ecoando sobre o seu inconsciente. E toda vez que você fizer algo, que você começa a dar certo, você cai. Era isso que acontecia comigo. Eu ia, subia. Quando estava no topo, eu caía. Ia de novo, caía. Ia de novo, caía. E não entendi o porquê. Aí comecei a estudar e aprendi que eu ia. Mas uma palavra que estava lá atrás, que lançava sobre a minha vida, fazia com que eu caía. E foi o inimigo? Foi macumba? Foi maldição hereditária? Foi um padrão de comportamento repetido. Eu estava repetindo um comportamento que não era meu. Eu estava repetindo um comportamento que veio do meu pai. Estava repetindo um comportamento que veio da minha mãe. Estava repetindo um comportamento que veio dos meus irmãos. Estava repetindo um comportamento que veio dos meus tios. Estava repetindo um comportamento que veio do meu professor. Logo, não era o Thiago. Até que eu passei a colocar limite. E hoje, o que reina é a minha vontade. A minha vontade no sentido de, eu não quero, eu não vou, isso não é meu. Eu passei a devolver as bagagens que não eram minha. Então, o que é meu, eu carrego. E o que não é meu, que o subconsciente está trazendo à tona, eu só estou devolvendo. Isso está deixando mais leve. Porque uma criança, um adolescente, infelizmente, ele não tem noção das coisas. Na neurociência vai dizer que o córtex pré-frontal do ser humano, ele só vai estar totalmente maduro quando ele fizer 21 anos. Então, antes dos 21, ele está no mundo imaginário ainda. Ele não tem a noção real do mundo real. Ele não tem a noção real do mundo real. Quem vai fazer com que ele comece a ter essa noção é o pai e a mãe. Então, se você pai está me ouvindo, você mãe está me ouvindo, você utiliza a frase, o que eu não tive, eu vou dar para meu filho, para com isso. Para com isso porque, dependendo do que você não teve, formou quem você é. Uma pessoa de caráter, um adulto responsável. E se você dá muita coisa, aí olha só, todo excesso esconde uma falta. O que eu não tive, eu vou dar pro meu filho. Se você não teve, você não sabe o que é, você não sabe como controlar e você não sabe quais são as reações que isso pode trazer para esse adolescente. O não, ele é a coisa mais saudável que existe. O limite, ele é a coisa mais saudável que existe. Então, o que eu tenho para dizer no momento é isso. Hoje é o 21º dia. As dívidas, elas estão sendo aniquiladas. O meu saldo, hoje eu fiz um balanço, então dentro desses 21 dias, eu tô com R$ 2.360 abaixo do esperado, mas tá de boa, porque eu comecei a identificar que não é o dinheiro. É o meu comportamento e as crenças que me foram instaladas. Então, quando eu consigo me resolver, quando eu conseguir entender o que acontece comigo, logo, o entorno, ele vai começar a conspirar de acordo. Uns vão falar energia, outros vão falar sorte, outros vão falar blá, 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 blá. O importante é você entender como você funciona, por que você funciona, o que você faz, por que você faz. E de quem veio isso. E devolver. De verdade, devolver. O que é seu, o que não é, devolve. Se você fica desconfortável para deixar os outros confortáveis, você tem a crença baixa, você tem o merecimento baixo, você tem a necessidade de aprovação. Ah, mas eu sempre fui assim. Não. Só você voltar lá atrás, você vai ver da onde começou. A necessidade de aprovação foi por causa de uma autoridade que falou sobre a sua vida. E que não deixou você falar. Não deixou você fazer isso, não deixou você fazer aquilo outro. E tudo que você ia fazer, você tinha que falar, perguntar se estava bom ou não para agradar. Então, vamos para cima. Vem comigo no caminho, eu te explico. E espero que um pouco da minha trajetória esteja fazendo sentido para vocês. E o autoconhecimento, ele é tudo. Autoconhecimento. Vai estudar psicanálise, vai procurar um psicólogo. Hoje você tem N vídeos no YouTube, igual o meu, que você está vendo, de conteúdos a respeito de psicanálise. Um livro que eu vou deixar para todos vocês aqui é Id e Ego, de Freud. Id e Ego.
ou id e superego. Então, se vocês escutarem só um pouquinho, tem um audiobook aí, se vocês escutarem só um pouquinho desse livro, já vai abrir muita mente de vocês, beleza? O que imperava na minha vida, muitas das vezes, era o id. Depois que eu comecei a aprender um pouco, o que imperou na minha vida foi o superego. E agora, o que impera na minha vida é o equilíbrio entre o id, o superego e o ego. Tamo junto, vem comigo no caminho eu te explico. Thiago Lopes.